E aí, pessoal? É para falar que esse mundo do futebol, ele é redondo mesmo. Ele é redondo mesmo. Ele dá voltas mesmo. Neste momento, nós temos que falar da covardia, que é utilizar a palavra parcialidade quando se trata de dirigentes de instituições como a Federação Gaúcha de Futebol, que é o que a gente está vivendo nessa questão envolvendo Luciano Oxman e as insinuações, covardes insinuações de alguns membros, sobretudo do contexto colorado, como Andrés D'Alessandro no último Grenal. E aí eu peço, seja parcial, Luciano Oxman, seja parcial, seja parcial. E em cima dessa palavra irônica que eu estou fazendo, nós vamos fazer todo o contexto desse vídeo. Todo o contexto desse vídeo. Porque é brabo ver, neste momento, uma rodada com todas essas dificuldades de pandemia ser disputada no mesmo horário. Como assim? O Grêmio não vai ser ajudado? O Internacional vai ter uma isonomia em relação ao Grêmio, senhor Luciano Oxman? É isso? É óbvio que nós estamos falando de ironia, mas que nós temos que naturalmente discutir, e esse contexto nós vamos levar até o fim desse vídeo, porque convenhamos, a covardia é uma das piores situações que acontecem no contexto das relações humanas. César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube, fique com a gente, curta, compartilhe e escute o que nós temos para falar. Pois é de parcialidade e imparcialidade que nós temos que falar a partir de agora, sim, senhor. Porque a Federação Gaúcha de Futebol, que pegou um rabo de foguete, gente, que acabou entrando num processo de pandemia que praticamente está exterminando com uma série de atividades econômicas e mexendo isso com a estrutura do futebol. Pois a Federação Gaúcha de Futebol, mesmo com limitações em todos os pontos, cidades que não podem sediar jogos, situações como a de Porto Alegre, por exemplo, que não pode receber jogos e tem 3 participantes do Campeonato Gaúcho, conseguiu marcar para amanhã, quarta-feira, 15 horas, todos os jogos desta fase, da segunda fase do Campeonato Gaúcho, para mostrar isonomia, para mostrar imparcialidade. Imaginem vocês se Luciano Oxman tivesse marcado o jogo do Grêmio para 21h30 para permitir que a televisão, que é quem banca essa conta, pudesse lá ter os seus dividendos, colocando o jogo do Grêmio contra o Novo Hamburgo e o jogo do Inter, que não tem espaço porque não tem iluminação lá na Morada dos Quero-Quero, se fosse às 3 da tarde. Imaginem o que o senhor D'Alessandro iria dizer do presidente da federação. Mas não, o presidente da federação foi imparcial. Ninguém vai levantar para dizer que ele foi imparcial agora. Ninguém vai levantar. Por quê? Porque a obrigação dele não é... O que ele está fazendo é uma obra de arte. Ele está conseguindo fazer o futebol gaúcho sobreviver. Agora, na primeira dificuldade que foi lá no Grenal em Caxias, se levantou para dizer, porque ele é gremista, assim como Francisco Noveleto, que sofreu muito de dirigentes gremistas que não entendiam porque perdiam. Agora, o Inter faz o mesmo. Imaginem vocês o Grêmio contra o Novo Hamburgo, o Inter, por exemplo, com alguma dificuldade que possa ter tido no jogo anterior, que seria às 3 da tarde, e o jogo do Grêmio, o Grêmio não conseguindo vencer, por exemplo, o Novo Hamburgo e o Inter ficando fora. O que iam dizer do senhor Luciano Oxman? Iam dizer que foi ele que eliminou o Internacional, ou não iam? Tá feio isso, hein, ô? Tá feio isso, hein? Aqui é o Dale que fala. Não, né? Eu quero saber se alguém vai levantar para falar em parcialidade. Eu quero saber se alguém vai levantar agora, para dizer que o Luciano Oxman conseguiu fazer o que ninguém imaginou, que é dar a final a esse Campeonato Gaúcho em meio à maior crise da humanidade envolvida nessas questões de pandemia. Ou não. Então, é bom que aconteça isso para a gente dizer o seguinte: seja parcial, Luciano Oxman. Seja parcial. O senhor está sendo muito imparcial.
O senhor está fazendo com que o futebol gaúcho seja tratado com isonomia. Seja tratado igual, mas como? O senhor é gremista? Como é que o senhor trata essas questões com imparcialidade? Como é que o senhor não é parcial? Por que o senhor está fazendo isso? É evidente que eu estou brincando e é evidente que isso é uma grande ironia. Mas é evidente que na hora tem que dizer também. Tá feio isso, Luciano. Tem que ser parcial. Grêmio, Inter e todos os times jogam às 15 horas para terminar a primeira fase do Campeonato Gaúcho. Uma mágica feita pela federação que conseguiu marcar uma rodada sem intensidade nenhuma às 15 horas para conseguir manter a isonomia e manter a imparcialidade. Estou curioso para ouvir pós-jogo todas as manifestações revelando a imparcialidade do gremista Luciano Oxman. Do gremista Luciano Oxman. Estou curioso. Curioso. Espero e vou sentar atentamente para entender tudo o que vão falar. Tudo o que vão falar. E eu não estou aqui passando a mão na cabeça. O Grêmio fez isso também. O Grêmio fez isso também. E eu bati também. Não estou passando a mão na cabeça de ninguém. Agora, aquela covardia do D'Alessandro lá em Caxias eu não vou esquecer. Porque aquilo ali é típico de guri mimado. E isso não se pode admitir, não se pode levantar. E o Inter não fez nada. Nada. E agora eu quero ver o Inter se manifestar. Eu quero ver o Inter se manifestar. Porque isso não se faz. Isso é a situação que a gente está colocando sempre aqui, que não se faz. Então, Luciano, cansei da sua imparcialidade. César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube.